Andreas Pereira não pretende renovar com o Fulham e prioriza retorno ao Flamengo. Muita gente, a torcida do Flamengo é meio dividida quanto a isso, tá? Muita gente quer a volta dele, muita gente não quer. Fala assim, não, poupa o cara já vai chegar aqui pressionado e tudo mais. Eu acho um jogador excepcional. Gosto muito dele. Ah, Neto, ele falha às vezes e tal. Realmente, ele falha às vezes. Até lá no Fulham ele deu umas falhadas feias. Mas assim, é um bom jogador. É um bom jogador, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Andreas Pereira acena com possível volta ao Flamengo e rivais ligam sinal de alerta. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto, palmeirense fanático, destaca a postura do Flamengo no mercado da bola. O clube carioca tenta repatriar Andreas Pereira, que hoje é destaque no futebol inglês. É um bom reforço? Chega, participe e deixa sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar esse recorte e na sequência a gente faz a nossa análise. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. E mais uma notícia também, pessoal, olha só. Andreas Pereira não pretende renovar com o Fulham e prioriza retorno ao Flamengo. Vocês sabem que no final do ano passado a gente teve o nome do Andreas circulando no Palmeiras. E aí eu fiz até um vídeo, lembra que a gente falou lá do Fabião, colega nosso lá da outra plataforma, que mandou uma mensagem falando que o Andreas, ele meio que tipo assim, sabe, ele tem uma dívida com o torcedor do Flamengo e que jamais ele vai aceitar negociar com o time do Palmeiras. O Palmeiras ofereceu uma grana pro cara, ofereceu camisa 10, ofereceu todo o prestígio e o cara ele não quis, o cara recusou. Flamengo pretende ir ao mercado de transferências em busca de um reserva para o Arrascaeta. Sendo assim, um dos nomes analisados pela diretoria é Andreas Pereira. O jogador, inclusive, não pretende renovar com o clube inglês e prioriza retornar ao Flamengo. Em resumo, Andreas Pereira não quer renovar com o Fulham, pois se sente desvalorizado na equipe inglesa. Neste interim, segundo o jornalista Gabriel Reis, o meia quer priorizar o Flamengo para retornar ao futebol brasileiro na próxima janela de transferências em junho. Contudo, o atleta demonstrou o desejo de retornar ao Brasil em caso de propostas vantajosas. Com isso, o Flamengo monitora a situação do meia e não descarta fazer uma proposta na próxima janela de transferências. Outro ponto que merece ser relembrado é que Andreas Pereira esteve perto de assinar com o Palmeiras no início da temporada. No entanto, após semanas de negociação, o time paulista não entrou em acordo com o atleta e o clube inglês. Dessa forma, o meio-campista permaneceu na Inglaterra. Essa questão de não ter entrado em acordo, muita gente fala que na verdade foi o Andreas que não quis. Que no final ele acabou, sabe? Não. Por essa questão com o Flamengo. Muita gente, a torcida do Flamengo é meio dividida quanto a isso, tá? Muita gente quer a volta dele, muita gente não quer. Fala assim, não, poupa o cara já vai chegar aqui pressionado e tudo mais. Eu acho um jogador excepcional. Gosto muito dele. Ah, Neto, ele falha às vezes e tal. Realmente, ele falha às vezes. Até lá no Fulham ele deu umas falhadas feias. Mas assim, é um bom jogador. É um bom jogador, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Nós tivemos o Flamengo que empatou com o Internacional. Ó, mano, a equipe do Inter, ela é uma equipe encardida, ela é uma equipe que ela tá bem organizada. Eu não assisti o jogo, tá? Eu vi aquele compacto, sabe aquele compacto? Tudo mais? Então, eu vi aquele compacto e me parece que teve um domínio maior, um amplo domínio de bola, um amplo domínio ofensivo do Flamengo. Ele foi mais agressivo, ele tentou converter mais chances, só que aí acabou não saindo gol. E aí, de uma bobeada ali, o Internacional acaba abrindo o placar. Depois o Flamengo vai em busca do resultado e faz o gol de empate, quase vira o jogo com várias e várias tentativas muito promissoras, só que acabou não conseguindo converter. Então assim, eu não assisti o jogo, eu não assisti os 90 minutos, mas me parece que o Flamengo teve relativamente um amplo domínio. Porém, um empate desse dentro do Maracanã com o Flamengo é um resultado muito bom para o Internacional, independente da dinâmica de jogo. Ah, Neto, mas o Flamengo pressionou e tudo mais. Tá, mas em termos de resultado, pessoal, de resultado, lembre-se que o Flamengo colocou o Campeonato Brasileiro declaradamente como a sua prioridade. Então, um time que busca o Campeonato Brasileiro tem um jogo que eu considero um jogo de 6 pontos. Por que eu considero um jogo de 6 pontos? Porque eu vejo que o Inter
é um adversário que vai dar trabalho, vai fazer muita equipe sangrar e pode disputar as pontas. Embora pelo que eu vi do compacto aqui, não jogou bem ontem contra o Flamengo, mas é natural que lá no Maracanã o Flamengo realmente tem que ser obrigatoriamente uma equipe soberana em domínio de bola e pressão ao adversário. O resultado para o Inter, ele foi um resultado muito bom. Porque é aquele negócio, pessoal, o Campeonato Brasileiro, qual que é a matemática? Ganha os 3 pontos dentro de casa, ganha os 3 pontos contra equipes tecnicamente inferiores, e aí você chega na casa do adversário, você tem que pelo menos arrancar um empate. E quando é com uma equipe tecnicamente superior, você tem que arrancar um empate. Então quem fez a lição de casa ontem foi o Internacional. Porque o Internacional enfrentou um Flamengo no Maracanã, que é um candidato a título e que é uma equipe tecnicamente superior. É tecnicamente superior e em elenco também é superior. Só que eles acabaram saindo com um ótimo resultado para eles e para o Flamengo ficou aquele gosto amargo de tipo assim, poderíamos ter vencido, poderíamos ter convertido gols e acabamos não fazendo. Só que tem uma notícia boa para os torcedores do Flamengo. A partir de abril, e a gente já está terminando o mês de março, o Pedro retorna. Segundo o Felipe Luiz, na sua coletiva de pós-jogo, ele respondeu que em abril o atleta Pedro já estará disponível novamente para a equipe do Flamengo. E isso traz um alívio, né, para muitos torcedores, porque, cara, nessa equipe do Felipe Luiz, é muito importante para os caras. Tô olhando ali, aqui do outro lado, tem um bloco, né? Aí tem uma criança ali, olhando pela janela, eu falando no vídeo, deve estar falando assim, o que esse louco tá conversando com a câmera, tanto gesticulando e tal? Aí eu olhei assim, né? Aí que eu olhei assim pra ela, ela se escondeu. Aí deve estar falando assim, meu Deus, o que esse louco tá falando pra câmera? Mas enfim, do que eu tava falando mesmo? Tá. Existe a expectativa de que o Pedro converta muitos gols, porque ele já fazia isso numa equipe que não era aquelas coisas, que era aquela equipe morosa e devagar do Tite. Agora, com uma equipe mais rápida, mais ágil, mais esperta, mais ofensiva, com linhas de pressões mais altas, que é o modelo de jogo do Felipe Luiz, espera-se que o Pedro consiga converter mais e mais gols. Então tá todo mundo ali no Flamengo muito ansioso para ver como o jogador ele vai se sair. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal Opina Porco ficará na descrição como forma de créditos. E Andreas Pereira sinalizou positivamente retornar ao futebol carioca, especialmente para o nosso Mengão. Andreas Pereira não pretende renovar com o Fulham e prioriza retorno ao Flamengo. O Flamengo pretende ir ao mercado de transferência em busca de um reserva para Arrascaeta. Dessa forma, um dos nomes analisados pela diretoria é Andreas Pereira, do Fulham da Inglaterra. O jogador, inclusive, não pretende renovar o seu contrato com o clube inglês e prioriza retornar ao clube carioca. Em resumo, Andreas Pereira não quer renovar com o Fulham, pois se sente desvalorizado na equipe inglesa. Neste interim, segundo o jornalista Gabriel Reis, o meia quer priorizar o Flamengo para retornar ao futebol brasileiro na próxima janela de transferência em junho. É importante destacar que Andreas Pereira tem contrato até junho de 26. Contudo, o atleta demonstrou o desejo de retornar ao Brasil em caso de propostas vantajosas. Com isso, o Flamengo monitora a situação do meia e não descarta fazer uma proposta na próxima janela de transferência. Outro ponto que merece ser relembrado é que Andreas Pereira esteve muito próximo de assinar contrato com o Palmeiras no início da temporada. No entanto, após semanas em negociação, o time paulista não entrou em acordo com o jogador e o clube inglês. Ou seja, o meio-campista permaneceu na Inglaterra. Em resumo, a condição física de Arrascaeta preocupa o Flamengo desde 23, visto que o atleta tem frequentes
tem frequentado bastante o departamento médico. Nessa temporada, inclusive, a comissão técnica de Filipe Luís tem preservado o meia em algumas partidas, mas mesmo assim o camisa 10 se lesionou enquanto estava na seleção uruguaia e vai desfalcar o Flamengo em alguns compromissos. Com isso, o objetivo do Flamengo é contratar Andreas Pereira para atuar na posição de Arrascaeta. Quando o camisa 10 estiver com problemas físicos, neste momento Filipe Luís já testou alguns jogadores no lugar do uruguaio, mas nenhum deles atuou à altura esperada. Portanto, Andreas Pereira é o nome da vez para substituir Arrascaeta no meio-campo do time carioca. O jogador já demonstrou interesse e que, inclusive, disse que não vai renovar o seu contrato com a equipe inglesa. O nosso Mengão sinaliza aí com uma possível proposta na próxima janela de transferência para assim possa repatriar o jogador. É um bom reforço? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários.